Bem, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento à nossa série de vídeo. Acredito que talvez hoje possa ser o nosso último vídeo, dessa série. Então a gente está refutando, a Trindade, mais especificamente a figura de Jesus, como o Deus Filho. E a gente está seguindo essa série, E espero que hoje seja o último vídeo. E a gente está refutando um vídeo do nosso amigo e irmão Lucas Banzoli, que ele é um trinitário, mas é uma pessoa que eu respeito bastante e a gente vê bastante sinceridade, faz um trabalho muito bom, refutando doutrinas falsas, como o inferno de fogo, alma consciente e imortal, catolicismo, o ateísmo, enfim. Eu gosto muito dele, vejo muita sinceridade, mas nesse ponto aqui eu discordo completamente, a respeito da Trindade. Então a gente está refutando, os textos que ele, segundo ele, comprovam a Trindade, mas especificamente a figura de Jesus, E eu estou seguindo aqui a ordem dos vídeos, a ordem dos textos, que ele citou. Então vamos dar prosseguimento aqui. Um texto que os trinitários, também usam muito para mostrar que Jeová é Jesus e Jesus é Jeová e assim por diante, é o de Gênesis 28, do 12 ao 13, combinado com João 1, versículo 51. A gente vai ler e eu já volto aqui no meu slide e faço as minhas explicações. Gênesis 28, 12 e 13 diz assim, olha. Teve um sonho. Eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que Jeová estava de pé diante dele e lhe disse: Eu sou Jeová, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. E o texto que ele juntou, para mostrar que ele era Jeová. Então esse aqui é o texto do Antigo Testamento, cita o nome do próprio Deus Todo-Poderoso, Jeová, e que depois ele mostra em João, que fala assim, olha. Ele disse: em verdade vos digo, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mulher, minha hora ainda não chegou. Então, o argumento aqui, do Trinitário, é que a gente vê lá no livro de Gênesis, a figura aqui do Pai e os anjos subindo e descendo e prestando serviço sagrado a Deus, a Jeová, ao Pai. E no livro de João, no Novo Testamento, a gente vê aqui, olha, Jesus, a figura de Jesus, dizendo que será visto, os anjos de Deus ministrando a Jesus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é Jesus. Então esse é o argumento. Então a gente vê no Antigo Testamento os anjos prestando serviço sagrado a Deus e a gente vê os anjos prestando serviço sagrado a Jesus. Então é como se fosse segundo o argumento, do trinitário é esse, que da mesma forma que os anjos adoram a Deus, o Pai, eles adoram o Filho, Ou talvez o argumento unicista, de que isso aqui é uma referência a Gênesis, E Jeová e o Pai é o mesmo, Deus ali, eles estão prestando o mesmo serviço para o mesmo ser, enfim, Mas olha só, deixa eu fazer aqui a leitura para me seguir a linha de raciocínio e já faço alguns apontamentos que eu achar pertinentes. Diz assim, olha, na leitura de João 1, Jesus ainda não tinha subido ao Pai. Assim foi dito isso para que crescem, as pessoas crescem, a qual Jesus estava ali falando, crescem que Jesus era o Filho de Deus. Outro ponto, o próprio texto chama a atenção de que os anjos são mencionados como sendo anjos de Deus, não anjos de Jesus. Jesus não fala assim, olha, por exemplo, e vocês vão ver os meus anjos me ministrando, Ele fala, ou os anjos do Filho, mas ele fala os anjos de Deus, fazendo distinção entre Jesus e os anjos prestando serviço sagrado a Jesus. Então, após Jesus ser ressuscitado, ele recebeu maior poder e autoridade do que antes. Ele passou a sentar-se no trono à direita de Deus, tornou-se rei. Assim é normal esperar que os anjos também honrem o Filho. Vale mencionar que Deus também enviou anjos para ministrar homens quando estavam em necessidade, como no caso de Elias e outros. Então, o fato de Deus enviar anjos para ministrar as pessoas ou para ministrar o próprio Pai, também o Filho, não significa que é o mesmo Deus, Eles ali são o mesmo Deus, e que esse é
conduta única, né, para Deus. É uma conduta que, por exemplo, um ser humano não poderia receber. Já que a gente viu, eu mencionei, né, se vocês quiserem pesquisarem mais a fundo, né, fica à vontade, mas que os anjos também ministram a homens, né? E Jesus, tendo recebido maior destaque, maior honra, ele é digno, sim, de receber honra dos anjos, né? Então, justamente isso que a gente vê. Eu também coloquei assim, olha, ademais Gênesis é visto o trono de Jeová, Pai, tanto é que em Apocalipse é chamado a atenção de que Deus estava sentado em seu trono e à direita de Deus, ao trono do Cordeiro, né? Então a gente vai ver aqui rapidinho Apocalipse 22:1, que mostra isso que eu mencionei, né? Diz assim, ó, Apocalipse 22:1. Mostrou-me depois o rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do trono do Cordeiro, tá vendo? Então, Jesus ele também tem um trono que fica à direita de Deus, né? A gente sabe que a posição do Pai é o centro de tudo e Jesus está à direita de Deus. Uma posição que somente o Filho tem, né? Mas nenhum outro ser, criatura, possui, somente o Filho. Muito bem, vamos passar para o próximo texto. Salmos, Salmos 24, dos versículos 7 ao 10, combinado com 1 Coríntios 2:8. Esse é um outro texto que o Lucas utilizou, muitos trinitários utilizam para provar a trindade, a divindade de Jesus, mostrar que Jesus é Jeová. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura e depois eu volto aqui no meu slide. Salmos 24, do 7 ao 10. Diz assim: Levantai, ó portas, os vossos frontões, e levai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Jeová, o forte e valente, Jeová, o valente das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, e levai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É Jeová dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E o outro texto que combinado, né, para tentar mostrar a trindade, é o de 1 Coríntios 2:8, que diz assim: Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Então, novamente, é o texto que, pelo fato de Jesus, né, receber esse título aqui, ó, Glória, e o Pai também receber esse título de Glória, então ele quis dizer que era uma menção, né, ou que é o mesmo Deus, sendo que a gente já viu que não, né? Vou escrever aqui, olha. Um texto, esse texto aqui de fato ele não tem relação nenhuma, com exceção da palavra glória, né? Que Jesus recebe glória e o Pai também recebe glória, né? Vamos dizer assim. Mas homens recebem título de rei, o Pai recebe o título de rei e Jesus também recebe o título de rei. Mas isso significa que homens é Deus, porque também recebe o título de rei? Lógico que não. Então esse é o mesmo raciocínio, né? Você não pode simplesmente pegar uma palavra e querer associar um texto sendo só porque tem uma palavra, né? Isso não faz o menor sentido. Se a gente começar a seguir essa linha de raciocínio, a gente pode criar qualquer tipo de aberração teológica, qualquer tipo de maluquice aí que não faz o menor sentido, com exceção de que recebem um nome, uma palavra é semelhante, né? Então foi basicamente isso que eu quis explicar aqui, olha. Novamente, é um texto que não tem relação nenhuma um com o outro. Não basta apenas ter uma única palavra semelhante para vincular um texto no outro. Preciso ter mais de um elemento que normalmente o contexto apresenta, o que não é o caso desses dois textos que o Lucas apresentou, tá? Então, então a gente terminou. Esse foi o último texto sobre Jesus Cristo lá no vídeo do Lucas que eu tinha apresentado inicialmente. Então, todos os textos que ele lembrou ali, que ele achou mais importante ali no momento que ele lembrou, eu fiz aqui a refutação do vídeo do Lucas, tá bom? Então, a gente termina aqui. Só que eu lembrei que tem ainda mais dois textos que são muito usados para provar a trindade na figura de Jesus Cristo, né? Lembrando que eu não estou fazendo nesse vídeo aqui, eu não vou fazer refutação com relação ao Espírito Santo ser Deus ou não, tá? É somente com o Filho, se Jesus é Deus ou não, né? A trindade são três deuses. Então, ao meu ver, se eu eliminar já um dessas figuras, né, provar para vocês que não é Deus como o Pai,
Então a Trindade já perde o sentido, né? Ou seja, a ideia morre, né? Não quero ofender ninguém falando dessa forma, entendeu? Mas muito bem, então aqui são dois textos bônus, né? Como bônus, vou acrescentar duas citações muito usadas pelos trinitários para provar a Trindade e a santidade, o fato de Jesus ser Deus igual ao Pai, beleza? Vamos lá. Apenas, apesar de não conter, escrevi errado, perdão, tá? Apesar de não conter no vídeo de Lucas, é muito comum ver mais duas citações muito usadas para provar a Trindade, são elas. Então vamos lá. 1 de João 5,20, que diz assim, olha. 1 de João 5,20, mas eu vou ler o contexto, tá? Olha. 1 de João 5,20 diz assim, olha. Só eu já vou ler aqui, depois eu leio o contexto com vocês e faço a explicação. 1 de João 5,20 é um texto usado pelos trinitários que diz assim, olha. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então muita gente diz que, no final, quando fala assim, olha, este é o Deus verdadeiro e a vida eterna, está se referindo ao Filho, né? Vamos voltar aqui no meu slide, olha. Eu vou... basicamente é isso, né, que o Trinitário diz. Aqui está chamando Jesus de Deus verdadeiro e ele é a vida eterna. Né? Então eu vou dar minha explicação aqui, olha. Diz assim. E vou fazer meus apontamentos. Mas meu slide que eu escrevi diz assim, olha. Muitos dizem que aqui chama Jesus de verdadeiro Deus. A verdade é que aqui há margem para duas interpretações. Né? Eu admito isso. Aqui esse texto realmente dá margem para duas interpretações. Uma que seja Jesus, o verdadeiro Deus, ou que seja o Pai, o verdadeiro Deus. E a minha interpretação, obviamente, é a segunda, né? Que o verdadeiro Deus, que o texto de 1 João 5,20 se refere, é o Pai, né? E eu vou mostrar para vocês por quê. O contexto apresenta isso. Para mim, é muito mais lógico que esteja se referindo ao Pai, porque no versículo 18, que a gente vai ler lá, chama o Pai de Deus e chama Jesus de gerado por Deus. Já no versículo 20, no início, mostra que o verdadeiro é o Pai. E depois me parece que diz que nós estamos no verdadeiro por intermédio do Filho, né? Do Filho. E aí, no final, e é quando surge a dúvida das pessoas, a minha interpretação é a seguinte, eu já vou fazer aqui, mas deixa eu mostrar aqui primeiro, tá? Então, o texto que os trinitários usam, esse aqui é o 20, 5:20, que eu já li para vocês. Mas vamos ler o contexto todo, desde o início até o 20? Vamos ler 1 de João 5, vamos ler agora o 18, 19 e o 20, tá? Que diz assim, olha. 1 de João 5,18. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Então esse aqui, ó, o gerado por Deus, é Jesus Cristo. Lembrando que a Bíblia, lá em 1 de, João 1, se eu não me engano, 1,18, diz que Jesus, ele é o Deus gerado, é o Deus unigênito, melhor dizendo, né? Deus gerado. Pode ser, mas é o Deus unigênito. É o único Deus gerado, né? É um Deus que foi gerado diretamente pelo próprio Pai, né? Então, esse gerado por Deus aqui é o Filho. Então, nós sabemos que todo aquele que nasce de Deus, que é o Pai, não peca. O gerado por Deus, Jesus Cristo, o guarda. Guarda essa pessoa que é o gerado, né? Que nasceu de Deus. E o maligno, que é o diabo, não pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ou seja, nós sabemos que somos do Pai. E que o mundo inteiro está no poder do maligno, do diabo, né? O maligno diabo. E aí vem o 20, ó. Nós sabemos que veio o Filho de Deus, que é esse aqui do começo. Aliás, esse aqui, tá? Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos o verdadeiro. Então aqui quando fala assim, olha, nós sabemos que veio o Filho de Deus, Jesus, e nos deu inteligência para conhecermos o verdadeiro. Quem é esse o verdadeiro que Jesus nos deu a conhecer? É o Pai, é Deus. E aqui fala, olha, e nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até Deus, não existe outro intermediário, somente Jesus, entendeu? Então, por isso que ele fala, olha,
e nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Quando quando para nos achegarmos a Deus, nós temos que estar, nós temos que aceitar Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o único caminho, ele é o único intermediário. Então, quando a gente crê nisso, quando a gente crê que Jesus, ele é quem nos resgatou, ele é o meio pelo qual Deus usou para salvar o mundo, então nós estamos no verdadeiro. Entendeu? Por isso que Jesus ele é o caminho até Deus. E aqui fala assim, olha, este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então, aqui, o que eu entendo, né? Para não restar dúvida. No capítulo 5, versículo 20, aqui nós vemos a figura, veio o Filho de Deus, ou seja, a figura do Filho, de Jesus Cristo, e nos deu inteligência para conhecermos o verdadeiro. Aqui aí nós notamos a figura do Pai. Então aqui nós vemos no versículo 20 duas pessoas, o Pai e o Filho, né, em especial. Também é claro que nós notamos também a gente, né, falando, referindo a gente. Nós estamos no Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro, ou seja, aqui está se referindo ao Pai, e a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Então aqui é um texto que se refere aqui à parte ao Pai, e essa segunda parte que se refere ao Filho. Então vou ler novamente para isso ficar bastante claro. Olha, nós sabemos que veio o Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus. Ele nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro, conhecermos o Pai. E nós estamos no verdadeiro, nós estamos no Pai por intermédio do Filho, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro, o Pai, este é o Deus verdadeiro, e a vida eterna, Jesus, o Filho. Entendeu? Essa é a interpretação correta do meu ponto de vista, né? Para o texto de 1 João 5,20. E, obviamente, quando ele fala o verdadeiro, o Deus verdadeiro, só pode se referir ao Pai, não a Jesus Cristo, tá bom? Um outro texto que é muito usado pelos trinitários, é o de 1 João 5, capítulo 5, do 7 ao 9. Tá? 1 de João 5, do 7 ao 9. Eu vou já fazer aqui a leitura do meu slide e eu vou apresentar aqui para vocês, porque aqui é um texto muito interessante, tá? E muito revelador. Olha, 1 João 5, do 7 ao 9. Quando diz lá, né, no texto, são três os que dão testemunho nos céus, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um. Provavelmente na sua Bíblia deve estar assim, olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês direto. Aqui, ó. Eu vou já dizer para vocês que tem uma tradução ruim, adulterada, e uma tradução correta, tá bom? Eu vou explicar para vocês, olha. Provavelmente, se você ler na sua Bíblia aí, esse texto, de 1 João 5, 7, 8 e 9, vai estar assim, olha, na sua Bíblia aqui, ó. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, né? O Pai, que seria o Deus, Jeová, a Palavra, que seria Jesus, o Filho, né? Que ele é chamado de a Palavra, e o Espírito Santo. Estes três são um. Então, muita gente mostra a Trindade, assim, ó, né? Mostrando esse texto aqui, olha só, está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. Tá vendo? E aí continua, né? O 5:8. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam num. Se recebemos testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, e de seu Filho testificou, certo? Então essa aqui, provavelmente a tradução é assim, na sua Bíblia. Só que isso é uma tradução ruim, isso aqui foi adulterado, tá bom? Se você pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, né? Aqui é os textos críticos, eles não têm isso aqui. Os textos antigos, os originais, não têm isso aqui, tá bom? Se você pegar historiadores sérios, teólogos sérios, todos eles vão mostrar que não tem assim. Você pode até pegar as traduções originais. Vocês vão ver que esse texto aqui, ó, isso aqui foi um enxerto da Bíblia. O Pai, a Palavra, o Espírito Santo, os três são um. Isso aqui foi um enxerto, tá? Isso aqui foi um acréscimo, porque as pessoas, para tentar provar a Trindade, porque na Bíblia a Bíblia ela não prova a Trindade, meus amigos. Essa é a verdade. Então tentaram adulterar a Bíblia colocando isso aqui, olha, os três são um. A Bíblia, infelizmente, meus amigos, eu não gosto de textos recebidos, né?
Existem dois tipos de traduções, tá? Deixa eu fazer um parêntese aqui para explicar uma coisa rapidinho para vocês. Existem bíblias de tradução de textos recebidos e bíblias de tradução de textos críticos, né? Um é o textos receptos e o outro é o textos críticos. Os textos receptos são aqueles textos que eles se aproximam mais de um texto de tradição, né? É uma tradições de cópia. Eu copio de uma cópia, vou copiando uma cópia, né? E os textos críticos são aqueles textos que são baseados nos manuscritos mais antigos e mais confiáveis, tá bom? E nos textos antigos, manuscritos mais confiáveis, vocês não vão ver isso aqui, olha. Porque três são os que ficam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. Isso aqui não tem, tá só assim, olha aqui, ó, uma tradução boa de Jerusalém, ó. Tá assim, olha. É primeira de... como é que é? 1 João 5, do 7 ao 8. Isso aqui é a tradução correta, olha. Porque três são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Os três tendem ao mesmo fim. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, pois este é o testemunho de Deus, testemunho que deu de seu Filho. Bom, então aqui a gente vê a figura do Pai, Deus, chamado de Deus, e o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Novamente, Jesus não é chamado de Deus. E novamente a gente vê que não tem essa parte, que isso aqui foi um acréscimo para tentar comprovar a Trindade, tá? Essa doutrina não é bíblica, meus amigos. Tá bom? Conforme eu comprovei aqui para vocês, a ponto de até, infelizmente, as pessoas tiveram que fraudar a Bíblia, tiveram que acrescentar coisas à Bíblia. Tá bom? E esse aqui não é a única fraude, esse aqui não é o único acréscimo de palavras, de títulos, para tentar comprovar a Trindade, tá bom? Eu, eventualmente, vou fazer uma série mostrando outros acréscimos, não tão ruim quanto esse, né? Obviamente, esse aqui não existe nada pior do que esse texto aqui, tá bom? É um pecado grave, no meu ponto de vista, entendeu? E eu eventualmente vou fazer um vídeo provando todos os acréscimos para tentar criar a ideia da Trindade que não está na Bíblia, tá bom? Acrescentaram coisas aqui para tentar colocar Jesus como Deus, igual a gente está vendo aqui, olha, não tem Trindade. Isso aqui foi acrescentado para tentar comprovar a Trindade, tá bom, meus amigos? Então, olha só, eu vou fazer aqui a minha conclusão aqui e vamos terminar por aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então, eu coloquei isso aqui para chamar a atenção de vocês. Atenção, cuidado. Essa associação que tentam fazer, usando textos fora de contexto para tentar provar que Jesus é Jeová, ou que existem três Jeová, o Jeová Pai, Jeová Filho, Jeová Espírito Santo, ou que Jeová é o nome da Trindade, tal método é extremamente perigoso, pois usando o mesmo raciocínio, a mesma linha de raciocínio para provar a Trindade, né, conforme eu mencionei aí em cima, usando esse raciocínio, o método, é possível criar todo tipo de aberração teológica. Usando esse mesmo raciocínio, olha, que eles usam, né, para provar que Jesus é Jeová, usando esse mesmo raciocínio, ou para tentar comprovar que Jeová é o nome da Trindade, ou para tentar comprovar que existe um Jeová Pai, Jeová Filho, Jeová Espírito Santo, ou tentar comprovar que Jesus é Jeová, enfim, não interessa qual seja o argumento trinitário ou unicista. Usando esses métodos de raciocínio, né, pode-se transformar homens em Deus, Jesus no diabo e até Jeová no diabo, tá bom? Então, vou até dar uns exemplos para vocês, porque é usado o mesmo raciocínio, tá bom? Então, olha só, por exemplo, quem mandou Davi fazer a contagem do povo? Foi Deus, o Pai, ou foi o diabo? Né? Essa aqui é uma pergunta que eu vou deixar para vocês responderem, porque tem um texto, eu vou dar só um spoilerzinho aqui, tem um texto que fala que Deus colocou no coração de Davi fazer a contagem do povo. Já em um outro texto diz que o diabo colocou no coração de Davi. Não é bem com essas palavras, mas a ideia seria mais ou menos essa, entendeu? Então a gente pode associar. Então, já que Jeová, num texto, diz que foi ele que foi ele que fez Davi querer fazer a contagem, em um outro texto diz que é o diabo que colocou no coração de Davi fazer a contagem, então Jeová é o diabo, entendeu? Obviamente eu não concordo com isso, eu tenho uma explicação para isso que eventualmente eu posso até explicar para vocês, tá? Mas o que eu quero apontar aqui,
Não é esse erro, não é esse erro. É o fato desse raciocínio ele não ter sentido, entendeu? Ele não tem sentido esse raciocínio. E se a gente aplicar esse raciocínio à Trindade, a gente cria todo tipo de aberração, como essa que eu acabei de falar aqui, ó. Por exemplo, outro texto aqui, ó. Jesus é chamado de leão, né? O leão da tribo de Judá. Mas o diabo também é chamado de leão. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge, né? Procurando a quem devorar. A Bíblia também chama Jesus de leão da tribo de Judá, né? Jesus é chamado de reis dos reis, mas a Bíblia também chama Nabucodonosor e Artaxerxes de rei dos reis. Então esse não é um título único a Jesus. Mas será que Jesus será que Artaxerxes ou Nabucodonosor ele é Jesus? Ou Nabucodonosor e Artaxerxes ele é Deus, ele é Jeová, já que Jesus é Jeová, né, segundo a ideia trinitária? A gente sabe que não, né? Eu tenho outros exemplos que eu poderia citar, né? Mas só para mostrar aqui para vocês, tá? Então, qual que é a conclusão lógica? Segundo todos os textos que eu comprovei aqui, olha, a conclusão é a seguinte, olha. Jesus não é Jeová. Jeová, então quem é Jeová? Jeová é somente o Pai. Deus é apenas um. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse mostra que o Pai é somente, que Deus é somente um. Não existem três deuses, três que compõem um. A Bíblia não diz isso em momento nenhum. Deus é somente o Pai, tá? Então Deus é apenas um, o Pai. Jesus ele é o nosso Senhor, ele recebe todos esses títulos aqui, olha. Jesus ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso dono, ele é o nosso mestre, etc. Ele recebe outros títulos. Mas nosso Deus deve ser somente o Pai, ok? Essa é a conclusão. O Pai e o Filho têm funções diferentes. O Filho é obediente ao Pai, a Deus, né? Então, Jesus tem atributos semelhantes ao do Pai. Conforme eu comprovei aqui no texto, em vários vídeos aqui, nessa série de vídeos, né? Jesus tem atributos semelhantes ao do Pai. Mas quando comparados entre o Pai e o Filho, os do Pai são sempre maiores. Assim como Jesus tem atributos de homens, mas quando comparado dos homens com o atributo de Jesus, o de Jesus é maior. Exemplo aqui de atributos que eu estou falando, né? Rei. Jeová, o pai é chamado de rei, o filho é chamado de rei, e homens recebem o título de rei. Rocha é a mesma coisa, ou pedra, né? Senhor, Deus, juiz. Mas se a gente comparar, por exemplo, existe juiz humano, mas Jesus também é chamado de juiz e Jeová é chamado de juiz. Mas se eu comparar, por exemplo, a palavra aqui, esse título aqui, né? Esse título de juiz. Se eu comparar um juiz humano e Jesus como juiz, quem é maior? Jesus ou um humano? Obviamente é Jesus. Mas, da mesma forma, quando a gente compara o título Jesus, o título de juiz com Jesus e o título de juiz do Pai, de Jeová, obviamente o do Pai é superior ao Filho. Entendeu? É por isso que a Bíblia diz que o cabeça da mulher é o homem, o cabeça do homem é Jesus e o cabeça de Jesus é o Pai. Muito bem. Outro ponto aqui, ó. O Pai vive há mais tempo que o Filho. O Pai criou ou gerou, como você preferir, o Filho. Então, a existência do Filho dependeu da pré-existência, da existência anterior ao do Filho, ao do Pai, melhor dizendo. O Pai ensinou tudo que o Filho sabe. Ou seja, a gente vê a onisciência do Pai é maior do que a do Filho. A Bíblia diz que tudo que o Filho fez, tudo que ele aprende, que ele fez, ele aprendeu com o Pai. Tudo que ele faz é porque o Pai o ensinou. Então a gente vê que a onisciência do Pai é maior do que a do Filho. Além do mais, Jesus, quando esteve na Terra, ele não sabia de todas as coisas. O próprio Jesus Cristo ele falou, né? Acerca daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, nem ninguém, somente o Pai. Então a gente vê que o Pai tem mais conhecimento que o Filho. Em Apocalipse é a mesma coisa, mesmo Jesus já entronizado como rei, mesmo Jesus lá no céu como criatura espiritual, ainda assim o Pai tem mais conhecimento que o Filho, tá? O Filho sabe. O Pai que dá a autoridade que Jesus tem, ela foi dada, Jesus recebeu do Pai, entendeu? Todos os grandes atributos que somente o Filho tem, ele só tem porque o Pai assim deu. O Pai nunca morreu, o Filho, né, ficou 3 dias na sepultura. O Pai é Deus do Filho, de todos. Então, Jesus, ele tem um Deus acima dele. A Bíblia mostra isso, tanto desde Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, até Apocalipse mostra que Jesus tem um Deus.
seja quando Jesus estava como homem, Jesus tinha um Deus, que era o Pai, seja quando Jesus estava em forma espiritual. Ele tinha um Deus, que era o Pai, é Jeová. Então, Deus, o Filho, o Pai é Deus do Filho e é Deus de todos, o Pai. O Pai é maior do que o Filho. A própria Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo ele disse isso, que o Pai é maior do que ele. Tem maior autoridade que o Filho. O próprio Jesus Cristo ele falou: olha, sentar-se à minha direita, essa posição, esse lugar, eu não tenho autoridade para dar quem eu quiser. Isso aqui é o Pai que decide. Outra. Então, conclusão. Trindade é um conceito errado sobre Deus. Na Bíblia inteira apresenta Deus como sendo só um, sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, apenas o Pai. Esses títulos que eu mencionei, Deus Todo-Poderoso, é somente o Pai, ou então Deus dos deuses é somente o Pai, entendeu? Que recebe esse nome. Então, Deus é apenas um Pai. Então, a conclusão é essa aqui, olha. Essa aqui é a conclusão mesmo, não tem para onde fugir, tá? Assim, Deus é somente o Pai, um único Deus, somente um Deus. A Trindade é falsa, tá bom? Eu vou fazer essa minha série de vídeo aqui, ela foi feita refutando todos os textos que supostamente comprovariam a Trindade, que supostamente comprovariam que Jesus ele é Deus, ele é igual ao Pai. Então eu fiz aqui a refutação mostrando o contexto, usando traduções melhores e usando a lógica, né? E eu eventualmente eu vou fazer da mesma forma um vídeo, talvez um vídeo ou uma série de vídeos, ainda não sei ao certo, mostrando os textos que comprovam que Deus é somente um. Os textos irrefutáveis que comprovam que o Pai é somente um. Quem quiser refutar esse vídeo que eu futuramente eu vou fazer, fica à vontade. Mas a Bíblia ela mostra que é somente um. E é Deus. O Pai é somente um. É somente o Pai. Deus Todo-Poderoso é somente um. Bom, não existe Jeová Filho, Jeová Espírito Santo, Jeová Pai. Jeová não é o nome da Trindade. Não existe Jeová Anjo, Jeová, entendeu? Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu dei o meu melhor. Eu sei que pode ter outros textos que também as pessoas usam para comprovar a Trindade, mas esses são os principais. Eu já meio que abordei. Pode ser também que eventualmente eu faça um vídeo refutando os textos que comprovam a Trindade na figura do Espírito Santo, tá bom? Mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. A série termina aqui. Um grande abraço a todos vocês. Até uma próxima. Interromper a gravação. Valeu!